desejar boa noite a todo mundo aí. Obrigado pela presença. Aproveitando, pedir, né, para vocês clicarem no coraçãozinho, né, para o Instagram divulgar a nossa live. E tem um ícone aí, né? Convido os amigos, né, que vocês conhecem, que gostam de segurança de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Quero agradecer também a Brunella por ter aceito esse convite, né? Me sinto muito honrado, privilegiado. E eu sei que vai ser um tempo muito precioso, Brunella. Que bom, Alan. Eu estou muito feliz, muito honrada mesmo, como eu te falei, né, no WhatsApp, pelo privilégio de poder vir aqui, de compartilhar algumas informações, de alguma forma ser bênção, de agregar. Estamos juntos, um prazer. Sim. Queria que você, Brunella, se apresentasse aí, né? Porque a gente está com uma galera que já acompanha as minhas lives, né? Eu tenho feito algumas lives relacionadas à segurança do trabalho e muitos que estão aqui presentes, né, não te conhecem. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua formação, né? O que você trabalhou, né? E ainda trabalha. Isso aí. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Brunella, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em gestão de recursos humanos e a atuação na área de RH foi a primeira oportunidade, né? Eu trabalhei diretamente com recrutamento e seleção, tive a oportunidade de ter uma experiência também com a parte de desenvolvimento, alguns treinamentos também, né? E concomitante à minha atuação em recursos humanos, sempre tive a oportunidade de trabalhar na clínica, né? Passei pelo CREAS, que é um atendimento a pessoas em situação de violação de direitos. Então, assim, em todos os aspectos, né, em todas as atuações profissionais, eu sempre estive aí ligada de alguma forma com o desenvolvimento, ligada com a proteção, né, ligada com o relacionamento interpessoal, intrapessoal. E é uma oportunidade estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Obrigado, Brunella. Brunella, é um tema muito interessante, né? Eu tenho feito algumas lives onde eu falei já sobre ergonomia, PGR, PCMATS. São documentos específicos da área de segurança do trabalho. Em um Sim. bate-papo, né, em um grupo nosso aqui de segurança do trabalho, a gente tocou nesse assunto relacionamento interpessoal. E aí me veio você na mente, né? Por ser psicóloga, né? Por ter essa experiência também em RH e, inclusive, trabalhou, né, em recrutamento, né, contratando pessoas, isso é muito importante, né? Você tem uma experiência nessa área também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sim. Eu queria saber um pouquinho, né, nesse olhar seu, né, de psicologia, né, qual a importância desse relacionamento interpessoal, né, na empresa, né, que varia, né, de duas pessoas ou mais, né? A gente sabe que isso influencia sim na produtividade da empresa, influencia sim no lucro da empresa, e hoje as empresas estão se preocupando, né, com esse tema que é muito importante. Eu queria te escutar um pouquinho quanto a isso. Um prazer, Alan. Então, quando a gente fala em relacionamento interpessoal, embora a palavra para alguns soe, né, diferente, nada mais é do que a relação, né, de duas ou mais pessoas, né, em determinadas áreas da vida, seja familiar, seja no trabalho, seja entre amigos. É a forma de você se colocar com o outro e para o outro. Engraçado que quando eu pensei em falar sobre relação interpessoal, Alan, uma coisa que me veio à mente, que muitas pessoas não consideram, inclusive está na literatura, que o relacionamento interpessoal, tudo tem a ver com relacionamento intrapessoal. Sim, O que isso significa? Né? Como que eu vou me relacionar com esse outro, considerando aqui especificamente, né, o aspecto e o âmbito da empresa, se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesmo? Então, assim, o relacionamento interpessoal, ele perpassa, né, pelo entendimento de quem eu sou, de como eu me relaciono comigo, né, de como eu me vejo e como eu me coloco nas relações. Então, sim, muitas pessoas querem ter o sucesso, né, no relacionamento interpessoal e na empresa, mas ela não cuida de quem ela é. Ela não sabe as suas habilidades, ela não sabe as suas características, ela é contratada para uma função e ela se limita àquela função e ela não entende que o ambiente de trabalho é um ambiente propício para troca de relacionamento. Mas a partir do momento que eu também sei um pouco sobre mim, né, e eu consigo ter esse relacionamento, esse entendimento de mim mesmo para poder, então, estabelecer relacionamento com o outro. então, Bruno,
você está querendo passar para a gente, né, que o relacionamento consigo mesmo vai influenciar no relacionamento com o outro, né? Exatamente, Alan, porque o que acontece? Eu vou exteriorizar, ou seja, eu vou colocar para fora aquilo que eu sou internamente. Então, muitas pessoas acabam tendo insucesso profissional e nas relações porque ela não se olha, ou seja, é uma pessoa que não procura conhecer os próprios sentimentos, não é uma pessoa que procura resolver consigo mesma as suas questões, as suas dificuldades, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento em casa, de lidar com frustração, de não saber seus sonhos, suas perspectivas de futuro. Então, ela carrega essa frustração e essa confusão, essa instabilidade emocional para o relacionamento interpessoal. Entendi. Ô, Bruna, então, assim, esse relacionamento interpessoal, né, a gente pode dizer, então, que depende muito da cultura de cada indivíduo. Você acha que aquilo que o indivíduo é em casa vai influenciar naquilo que ele será dentro da empresa? Exatamente, Alan. Por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa que não tenho muito recurso na conversa, se eu sou acostumada, às vezes, na minha casa, a resolver as coisas no grito ou do meu próprio jeito, a minha tendência de chegar na empresa é não conseguir ouvir o colega, é não conseguir respeitar a diversidade, é querer impor o meu jeito, é expor com agressividade as minhas ideias. Então, assim, a forma como eu sou em casa, né? Se eu não me vigio, ou se eu não desenvolvo competência pessoal, eu tenho a tendência a arruinar a minha trajetória profissional no intuito do relacionamento. Sim. Brunella, vocês, né, que trabalham nessa parte de RH, né, que é a parte de contratação, né, no ato ali, né, da entrevista, aquele primeiro toque, aquela primeira conversa, dá para perceber alguma coisa do profissional com relação ao seu comportamento que posteriormente ele vai executar, né, na empresa? Ou é muito cedo, né? Como é que é essa avaliação de vocês? Alan, então, muitas empresas, elas utilizam de recursos, né, que ultrapassam simplesmente a entrevista. Muitas empresas utilizam o recurso de avaliação, por exemplo, de redes sociais, para saber o que se posta, né, o que se fala, os comentários. Então, tem muitas formas. Às vezes, um candidato chega em uma empresa, né, para uma entrevista, mas o recrutador ele já tem um histórico. Ele já tem um panorama daquele sujeito na interação com outras pessoas. Se ele é tolerante, se ele é intolerante, se ele apoia ou se ele aceita a diversidade, se ele aceita, né, de forma empática a colocação do outro. E sim, tem muitas empresas também que fazem avaliação prévia na sala de espera, por exemplo, né, com um profissional Sério? observando esses comportamentos, exatamente. Né? O quanto ele é cordial, né? O quanto ele é impaciente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, né? E por ser uma empresa de médio para grande porte, as pessoas não sabiam, né? O contato feito pelo telefone, quem era recrutador. E às vezes, né, enquanto na sala de espera, a gente passava, né? E sempre tinha aquele estressado, aquele impaciente, aquele reclamando do clima, se estava calor, né? Enfim. Então, realmente, Alan, a forma não é forjar o comportamento na empresa. É você, a partir do seu interesse e do entendimento que você vai ser avaliado nessa empresa, em uma entrevista, você começar a observar o seu comportamento interpessoal e começar a moldar isso não para a empresa, não para a entrevista, mas como ser humano. Tem uma frase muito clichê que diz que um bom profissional, ele passa anteriormente por um bom ser humano. Então, antes de Verdade. você querer ser um bom profissional, né, você precisa ter recurso humano, né, intrapessoal de ser bom. Sim. Brunella, você tocou em dois pontos muito importantes. Primeiro, né? Eu acredito então que algumas empresas até essa espera, né? Entre aspas, ela é até proposital, né? Porque já dá para saber Sim, ali um pouco da personalidade do profissional que ela vai contratar. O exato. segundo, o segundo ponto que você tocou, que é muito importante, e aí eu queria que você se expressasse mais um pouquinho, é sobre aquilo que o profissional posta nas redes sociais. Então, ou seja, Uhum. o meu comportamento familiar vai influenciar na minha contratação ou não, porque os recrutadores também se interessam nisso.
É isso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente posta nas redes sociais, inclusive até os nossos e-mails, né? Porque eu já vi muitos alunos, eu ensino muito isso, né? Nas instituições, Marcela.gatinha. Estou dando alguns exemplos, né? De e-mails que eu peço para os alunos retirarem, né? Que não é nada profissional, né? Então, assim, aquilo que eu posto, né, de maneira contínua, né? Os recrutadores também acompanham isso antes da minha contratação? Muitas empresas se valem sim desse recurso, Alan. Não é que você vai se tornar um refém, né? Que você vai moldar a sua vida a partir do que uma empresa pode vir, né, a perceber de você. Mas ali na rede social você vai expor, né, aquilo a quem você realmente é. Então é preciso que você realmente tenha um cuidado, especialmente para as pessoas que estejam participando de algum processo, né? Que estejam pleiteando mesmo aí alguma vaga, seja no que posta, ou seja na devolutiva, na resposta que dá, às vezes, algum comentário que não vai de encontro com o que você concorda. Então, isso é muito observado. Entendi. Ô, Bruna, com relação ao comportamento, né, de cada profissional, né, a gente tem que aproveitar esse momento, esse bate-papo com você, para poder extrair muito de você, né? Como que um profissional ele tem que se comportar ali numa entrevista diante, né, de vocês, dos recursos humanos, né? Dá algumas dicas pra gente aí. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também, pode fazer, fica à vontade, aproveita. Então, Alan, existem, né? A gente pode falar muitas coisas e a pessoa tomar aquilo como uma fórmula mágica. Mas, na verdade, o maior de todos os conselhos é que você seja honesto. Porque Sim. você pode até vender um produto, né? Mas você não tem como fazer com que aquele produto ele continue sendo bom a partir do momento que alguém que compre, utilize e vê que ele não é bom, por exemplo. Então você precisa, né, passa por aquilo que nós conversamos anteriormente. Quando é colocado as questões das características, né? Quando é perguntado e todo mundo teme, quais são as suas características positivas? É claro que enquanto empresa, existem algumas características que a gente visa, né? Mas como você vai sustentar aquilo se você não busca desenvolver? E é aí que eu quero pegar esse gancho. As empresas hoje, as competências que elas mais têm buscado, né, é a questão da inteligência emocional, que é diante de um conflito, né? Se você tem a capacidade de não reagir com agressividade ou com palavras ásperas, se você demonstra proatividade, né? E tudo isso numa entrevista é colocado sim, você tem como mostrar isso para o recrutador. Uma das competências que é avaliado nesse momento inicial é a sua capacidade de comunicação, Alan. Que Sim. muitas pessoas, às vezes, querem algumas dicas, mas como se elas se fossem robôs diante do recrutador, né? Não vai ter uma resposta pronta, vai ser necessário o desenvolvimento de um diálogo. Inclusive, Sim. pensando nesse momento pós-pandemia, as contratações elas vão ser feitas de forma diferente, Alan. Você acha? Muitas delas por videoconferência, sim, vai exigir muitas habilidades de comunicação, coisas que serão resolvidas, né, de forma remota, distante. Então, as pessoas precisam desenvolver a capacidade de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, porque tem muito disso. Às vezes, o candidato ele está comunicando alguma coisa com as palavras, mas ele está, Sim. né, completamente desconectado com aquele momento, não demonstra o interesse, você não percebe que o candidato, por exemplo, ele chega na entrevista com o mínimo interesse ou o mínimo conhecimento da empresa, por exemplo. Isso é Sim. esperado. É importante o candidato estudar a empresa, né? Que ele vai Exatamente. participar daquela entrevista. Alan, e uma dica de ouro agora. Por exemplo, Sim. se você está se habilitando alguma vaga dentro da sua área de formação, né? Então, o que você precisa fazer, Alan? Você, como técnico de segurança do trabalho, você tem as suas características, mas você sabe o que é exigido de um profissional de segurança do trabalho. Então, você, antes de ir para aquela entrevista, você vai se avaliar. Eu tenho essas competências? O que eu preciso desenvolver? O que eu já tenho como potencial? Isso é regra simples e clara. O recrutador ele não vai querer saber nada que não seja de você mesmo. Sim. Então, é aquilo que nós falamos desde o início. Se você está estudando para ser, né, um TST,
e você entende que algumas habilidades são pré-requisitos, que aquela função exige de você certos comportamentos, você vai se autoavaliar e vai perceber: será que eu tenho essa competência? Eu preciso muito me comunicar com os colaboradores. Será que eu tenho desenvolvido a minha capacidade de oratória, a minha capacidade de... o meu vocabulário é Sim. técnico? Então, não precisa ter medo de você olhar para você mesmo e perceber o que que eu já tenho de potencial e o que que eu ainda preciso desenvolver. Porque no momento da entrevista, ele com certeza vai perguntar, afinal de contas, ele quer contratar alguém que possa resolver para ele um problema naquela área. Sim. E ele vai dizer: qual é a sua habilidade para resolver esse problema para mim? Ou qual é a sua limitação e a sua deficiência que precisa ser aprimorada? Porque as empresas não querem pessoas perfeitas, né? Ainda que Sim. algumas até exigem. Então, essa capacidade autorreflexiva e de avaliação é muito importante, Alan. Ô, Brunella, é interessante esse assunto, né, esse tema que você... Inclusive, eu tive, antes dessa pandemia, né, a gente estava no DDS geral na nossa empresa, e aí, né, a secretária, em um bate-papo comigo, ela disse um ponto muito interessante, né, e tem tudo a ver com o que você falou. Ela disse Uhum. assim: Alan, eu sei que a parte técnica, ela é muito importante, mas hoje que as empresas, as grandes empresas estão procurando, são de pessoas de caráter, personalidade, sincera e direitas, porque a parte técnica, ela pega na prática. Então, é muito importante a gente ouvir, né, alguém do recursos humanos, como você, né, entrar nesse assunto, porque numa entrevista de emprego, né, a gente precisa ser nós mesmos, né, de maneira natural. Sim, Porque se a gente tentasse uma outra pessoa, né, até os nossos gestos, como você disse, são observados pelos recrutadores. Então, eles vão eu nos preciso... denunciar. Sim. E é interessante, você tocou no assunto competência, né? Então, tem competências que já é dom meu, mas existem competências que eu vou ter que desenvolver dentro de uma empresa. E é muito interessante isso, né? E isso Exato. e isso tem tudo a ver com o tema, relacionamento interpessoal, né? Então, até dentro de uma empresa, eu tenho que saber me relacionar para poder colher aquilo que é bom de cada profissional e aproveitar isso também, né? Então, assim, você se desenvolver dentro da empresa também é muito importante. É muito legal você entrar nesse tema. Exato. Tem uma frase que diz assim: contrate comportamento e treine habilidades. É exatamente Nossa, isso. Então, as empresas elas estão muito focadas em pessoas que estejam comprometidas com o crescimento pessoal. Às sim. vezes, a questão técnica ela é ajustável, mas quando se trata de algo de personalidade, de caráter, de comportamento, isso é mais difícil. Então, o profissional, né, aquele que deseja ingressar no mercado de trabalho, ele precisa se olhar como ser humano e entender que a empresa ela é um resultado de pessoas, Alan. Sim. Então, assim, eu represento a empresa. Como eu, como pessoa, tenho sido, como eu, como pessoa, tenho tratado, como eu, como pessoa, dentro e parte daquela empresa, tenho me comunicado. Brunella, a gente pode dizer que empresa, né, entre aspas, é como um casamento, né? São pessoas que se unem com culturas diferentes que precisam se respeitar para poder ter um sucesso em si, né? Porque Exato, quando a gente vai trabalhar, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. E a gente precisa aceitar as diferenças que o outro tem, assim como o outro precisa aceitar a minha diferença. Porque hoje, o relacionamento interpessoal está totalmente voltado com a lucratividade da empresa, porque um relacionamento bom gera um ambiente bom. Um ambiente bom está totalmente ligado com a equipe produzindo melhor. E se a equipe está produzindo melhor, a empresa também está ganhando. Então, assim, relacionamento interpessoal está totalmente ligado com o valor financeiro da empresa também, porque uma equipe que se relaciona bem é uma equipe que vai produzir mais. exato. Alain, muitas pessoas não se atentam para o fato de que esse lucro, de que esse ganho não é só para a empresa. Um profissional que ele, além, né, das habilidades técnicas e da função que ele exerce numa empresa, se ele se permite naquela função mostrar as melhores características pessoais e comportamentais, ele vai se destacar. Ele vai atrair um cliente, ele vai vender o nome da empresa e a empresa ela valoriza isso. Para além das suas habilidades técnicas, empregue no exercício da sua função as suas habilidades Sim. comportamentais.
Aproveite para executar a inteligência emocional, aqueles que muitas das vezes não foram contratados, por exemplo, por um cargo de liderança, mas que na empresa, no exercício da sua função, ele reconhece, poxa, eu tenho essa facilidade de influenciar, então aqui no meu ambiente de trabalho eu vou dar o meu melhor. Mas infelizmente os profissionais, Alan, eles se limitam. Ah, não, sou pago para isso, então Sim, se eu sou um almoxarife, então eu vou me limitar simplesmente ao recebimento, ao registro, à guarda e à entrega do material. sim, Só que esse funcionário ele está perdendo oportunidade de network, oportunidade de visibilidade, oportunidade de sim, desenvolvimento. Inclusive, Alan, na relação com essas diferentes gerações. sim. Nós temos aí geração W, X, Y e agora geração alfa. E essas gerações, elas se encontram na empresa e são potenciais fatores de conflito. Mas aquele que tem inteligência emocional vai entender a geração de cada um, vai se relacionar de acordo com a sua necessidade. E vai ter Ô, oportunidade de aprendizado, né? Brunella, é De sair do agregar valor. quadrado, né? Eu conheço particularmente, né, um profissional que foi demitido de uma empresa porque ele foi contratado para fazer X atividade e em um belo dia o empregador pediu para ele executar Y, ele disse que ele não ia executar Y porque ele foi contratado para executar X. É exatamente isso que você Exato. falou, ele foi dispensado. Então, às vezes, o próprio empregador, o próprio líder, gerente, supervisor, coordenador, eles testam os seus liderados, né? É, Sim. dando outras atribuições, né, para ver qual vai ser a reação, né, desse funcionário. Então a gente precisa estar muito sensível e perceber, né, o ambiente em si, né, porque a gente nunca sabe se a gente está sendo observado ou não. Então, por mais que a gente seja contratado para executar X, e eu não estou falando aqui sobre desvio de função, porque isso é errado, Sim, não. mas a gente tem que Uhum. entender que a gente tem que sair da nossa caixa. Se a gente quer crescer dentro de uma empresa, ser um profissional que quer alcançar outro patamar, a gente precisa se desenvolver dentro da empresa. E é o que você falou, eu tenho a minha competência e eu vou desenvolver outras competências. Sim. Inclusive com pessoas que exerçam outras funções, porque isso agrega conhecimento técnico, muitas das vezes, né? Sim, Visão de mundo, de sim, trajetória profissional. Então, assim, nós temos nos relacionado, Alan, voltando sempre ao início, né? De uma forma interpessoal deficitária, porque intrapessoal, né? O relacionamento com a gente mesmo, ele está em déficit. Então, assim, eu sou tão egoísta, então no exercício da minha função, eu não me permito nem olhar para o que o meu colega faz para, de repente, aprender aquilo ali, né? E, sim, de repente, sim, na falta dele, poder dar alguma orientação, sim, poder agregar algum conhecimento, né? sim. Isso é um Inclusive, fator muito limitante. Brunella, Pode se falar. você pegar as grandes empresas hoje, né? Eu vivo isso. O gerente sempre fala assim, ó, aqui eu preciso que todo mundo saiba fazer tudo nesse setor. Sim. Por quê? O dia que o Uhum. funcionário entrar de férias, ou o dia que ele não puder vir, tem uma outra pessoa que vai executar a mesma coisa que ele está executando. Porque a produção não pode parar. Então, se a gente quer Uhum. alcançar um outro nível, né, dentro de uma grande empresa, a gente tem que entender que a gente precisa fazer outras atividades, até para o nosso próprio crescimento pessoal também, né? A gente precisa também ter isso Exatamente. com mente. A gente tem, Alan, se furtado de contribuir, sabe, com as nossas habilidades. Isso que você falou é uma competência esperada, né, pelos recrutadores, pelos empresários, que o funcionário ele seja cooperativo. Sim, É exatamente isso, ele estar disposto e predisposto a ser realmente um colaborador, aquele que colabora para o funcionamento daquilo que ele faz parte. Nós sim. temos o ledo engano de achar que, né, por exemplo, eu dei a função do almoxarife, né? Então eu sou contratada para trabalhar no almoxarifado. Uhum. Então o que eu acabo fazendo? Eu me concentro naquela função, né, como eu falei anteriormente. E eu me privo, às vezes, de receber e de ter outros conhecimentos e de emprestar à empresa minhas outras habilidades que não necessariamente estão ligadas àquela função, mas estão ligadas à capacidade, às vezes, de oratória, de argumentação, de organização. E ali eu me senti valorizado, porque, Alan, Sim, uma coisa é muito importante. A gente espera muito o reconhecimento e a valorização do empregador.
Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, essa valorização precisa primeiro ser interna. Assim como você reflete, né, o seu mal-estado pessoal para o exterior e para suas relações, a empresa vai te valorizar à medida que você tem esse reconhecimento de si. Sim. Mas tem pessoas que já entram com pensamento derrotista, reclamando dos salários, mal chegou na empresa, não permite mostrar nada e só sabe Sim. reclamar e fica engessado. Brunella, você já ouviu algumas piadas assim dos recrutadores logo no início que não se deve fazer? Como, por exemplo, quanto eu vou ganhar? Quais questionamentos não pode ser feito assim no momento de uma entrevista assim? Alan, tudo aquilo, né? Agora não me vem à mente nenhuma uma Sim, frase clichê, mas tudo aquilo que foge do bom senso, né? sim, Tudo aquilo, por exemplo, é muito fácil. Basta você ser uma outra capacidade também, que é uma competência que é totalmente passível de ser desenvolvida e esperado pelas empresas, Alan, é a capacidade empática. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, você está ali para conquistar uma vaga de trabalho. Se coloque no lugar do empregador. Qual seria o seu nível de tolerância para determinado tipo de pergunta? sim. Né? Então, assim, passa por esse crivo. O que eu não suportaria? O que eu acharia meio inapropriado de perguntar? Eu acho que passa por esse crivo mesmo do bom senso. Entendi. Ô, Brunella, é dúvida de muitos profissionais. Com relação ao currículo, um currículo mal executado influencia negativamente? Mal feito? Com certeza. Com certeza, Alan. Com certeza. Eu estava lendo um post, um stories que você publicou Sim, de um, foi de um seu, aquela rapaz, né? história do LinkedIn lá, eu Oi? olhei, foi seu eu entrei lá no seu LinkedIn hoje lá, eu vi o que você recompartilhou, eu printei e postei, Aham. achei muito interessante aquilo. Então, exatamente, o que acontece? Tem muitas pessoas que vão encontrar com esse tipo de recrutador, que olha Sim, além de uma do aparência. papel. Vai ter. Exatamente. Vai existir. Eu já passei por isso, tá? Mas, por exemplo, você pode chegar a não ter a oportunidade de ser visto ou de não demonstrar nenhuma capacidade ou competência diante desse recrutador. E o seu currículo vai ser apenas a forma que ele vai ter de te conhecer. Sim, E se eu parto do princípio, né, que a empresa ela é o resultado das pessoas, eu quero minimamente ver alguém que tenha tido um cuidado de preparar um documento endereçado à empresa onde ele tem, né, o interesse de trabalhar. Então, assim, não sim, precisa ser um currículo mega, né, blaster ou incrementado com coisas mentirosas, mas um sim, currículo minimamente estruturado, sabe, Alan? Organizado. A gente tem visto, né, muitas publicações nesse tempo de pandemia, pessoas em situação de dificuldade que escrevem num papel. Enfim, sim, em muitos casos, Alan, vale, claro, né, em todos os casos, o desejo do trabalho. Mas nesse âmbito, né, nesse mundo, né, dos negócios e de empresas que nós vivemos, claro, você saber estruturar um currículo bacana, que fale sobre você, que dê uma ideia dos seus conhecimentos, é fundamental. Brunella, como é esse desafio, né? Porque você ir além, porque existe uma responsabilidade de você, do departamento pessoal, muito grande, principalmente cargo de chefia, cargos técnicos, né? Você ir além do papel. Nossa, eu acho que às vezes, né, isso já deve ter acontecido, né? Um currículo às vezes não é tão bem feito como o outro e o profissional é melhor do que o outro. Por quê? Porque o profissional é além do papel. Como que é saber diferenciar isso na hora de uma entrevista, Brunella? Assim, do RH para o candidato. E além do Uhum. papel. Exatamente. Alan, o que eu acho que é fundamental nas empresas é elas propiciarem algumas etapas, né, no Sim, processo de recrutamento. Não se limitarem apenas a um currículo ou a uma conversa inicial, porque tem muitas pessoas que têm um super potencial, mas elas ainda têm essa competência da comunicação não tão bem desenvolvida. E ali, às vezes, na entrevista, ela não é contratada apenas por aquela competência.
mais um profissional ele treinado a recrutar, treinado a identificar potencialidades, o que ele vai fazer? O que nós profissionais fazemos, Alan? Nós primeiro, assim como eu falei, né? Se você deseja um cargo de técnico de segurança, você vai ver quais são os pré-requisitos, qual é a postura que aquele profissional tem que ter no ambiente de trabalho, você vai buscar desenvolver. Assim, um recrutador. Quando a gente fecha uma vaga, a gente elenca as competências e as habilidades necessárias para aquela função, né? Então, por exemplo, se eu vou contratar um segurança, eu não preciso que ele seja a pessoa mais sorridente, mais simpática do mundo. Sim. Eu preciso que ele tenha uma postura séria. Então, é importante esse enquadre, função e características. Função, né, e comportamentos esperados. Então, o recrutador, ele vai estruturar o seu processo seletivo de forma a permitir mostrar aquelas habilidades. Uma dinâmica de grupo. Sim. Né? Ou, às vezes, uma situação que requer um comportamento mais de observação, ele vai observar na recepção. Se for na comunicação, ele vai realmente pesar, a não ser, Alan, o que acontece, né? O que nós temos vivido nesse tempo, que já não é nem mais para o futuro, que já é atual, a gestão de talentos. Nós, recrutadores, podemos receber muitas pessoas que têm potencialidades e habilidades, mas a gente percebe que uma competência ainda falta. Mas, às vezes, aquele cara demonstra tantas qualidades que a empresa ela aceita e ela se sujeita a treinar. Então, por isso que a gente volta naquela questão. Se avalie como ser humano. Como que está a sua fala? Né? As suas atitudes em casa. Será que tem dificultado as suas relações interpessoais? Pensa como você tem sido em casa, com a esposa, com os pais. Como que você responde a um problema? Então, assim, o preparo para uma entrevista e para o trabalho começa dentro de casa. Existem livros, existem cursos gratuitos que desenvolvem competências, oratória, comunicação. Então, assim, esse profissional precisa, nesse tempo, correr para desenvolver a competência que ele não tem para aquele cargo que ele deseja assumir. E voltando ao que você tinha perguntado, para fechar essa questão, o recrutador, ele vai proporcionar essas etapas, mas, infelizmente, aquele processo que só se restringe na entrevista, esse profissional, ele pode, sim, ser prejudicado, Alan. Sim. Ele pode ser um excelente profissional e não conseguir, ainda que o recrutador queira, ele não consegue mostrar aquilo. Eu tenho algumas experiências, por exemplo, eu fui indicar alguns profissionais, né? Soldador, a empresa estava precisando de vários soldadores, né? E aí, uma pessoa do departamento pessoal pediu algumas indicações, assim como supervisores, né? Sim. E eu presenciei várias pessoas já sendo reprovadas no ato do departamento pessoal ou do supervisor pegar o currículo em mãos. Por exemplo, eu preciso de um soldador TIG-MIG. Aí tá lá, experiência como solda. Foi reprovado. Aí depois eu liguei. Não, mas eu tenho experiência. Mas você não colocou no currículo. Então, assim, às vezes, a vaga é para ontem. E tem muitas pessoas concorrendo. E não tem tempo para o recrutador ficar ligando, perguntando, correndo atrás. Existem coisas específicas. Então, se você sabe que a vaga é para soldador TIG-MIG, coloca soldador TIG-MIG, experiência TIG-MIG. Não coloca apenas experiência com solda, porque você pode ter várias experiências. Então, esses detalhes eu presenciei. Faz toda a diferença. Às vezes você perde uma oportunidade grande de emprego por conta de um detalhe que você não colocou no currículo. Exato, Alan. E a oportunidade também é perdida por isso que eu falei, por você não saber quais são de fato as suas competências e as suas fragilidades. E isso acaba sendo externalizado no currículo. Às vezes a sua insegurança é posta no currículo, né? Na sua forma de elaborar, né? Às vezes tem eu particularmente gosto, né? Quando no currículo, habilidades. Às vezes, aquela pessoa quer encher o currículo de experiências que não tem nada a ver com aquela função. É preciso fazer essa avaliação. Às vezes, não é diretamente na mesma área, mas se são áreas correlatas, que tenham a ver, vale a pena colocar. E nas habilidades, aquelas que forem honestas,
vale você colocar, falar um pouco de você, como se fosse uma espécie de apresentação, mas nada daquilo que seja falso, porque o recrutador, ao ver aquilo, ele pode explorar, pedir para que você fale sobre aquelas suas habilidades, Sim. sobre aquelas suas competências. E como que você vai falar se você mesmo não se contrataria? Se você mesmo não se avaliaria positivamente? Então Como você você vai vender aconselha um nunca. produto? Então Você vai você vender um aconselha produto que você nunca não colocar. compraria? Brunella, então você aconselha nunca colocar uma coisa que você não tem experiência, porque você pode ser pego contra si mesmo. De forma alguma, exatamente. É a mesma coisa se você coloca lá, excelente em comunicação verbal e não verbal. Chega lá, você Sim, mal olha o recrutador, entende? É melhor não colocar. Então, coloque algo sim, que vai te favorecer, que você vai ter capacidade de mostrar, que você vai ter autonomia para poder argumentar, para poder defender. sim. Brunella, não sei se você lembra, né? Porque faz muito tempo, mas eu tive uma experiência muito legal com você. Eu lembro Meu que Deus você. do céu, Nossa, no quanto tempo não início faz, de né? todas as coisas. No início. Né? Olha, é uma experiência muito legal, pessoal. Quem está presente aí vai ouvir. Brunella trabalhava, né, numa empresa, num departamento pessoal, junto com a Samira, né? Que era Aham, uma empresa ali próxima a São Francisco, né? E tinha uma vaga lá para técnico de segurança do trabalho. E aí, né, foram chamados vários profissionais e eu fui participar da entrevista com a Brunella. Eu já conhecia a Brunella já me conhecia, a gente já sim, fazia parte da mesma igreja, a gente tinha intimidade, tá? A gente tinha contato, mas o que mais me sim. marcou, me chamou a atenção, Brunella, foi o seu profissionalismo. Uhum, Por quê? Porque eu participei da entrevista, eu fui muito bem na entrevista, eu sei que Deus sabe todas as coisas, né? Não era para eu passar, eu sei que não era, uhum, mas em momento algum você confundiu as coisas, né? Você era minha sim. amiga, mas ali você era profissional. Ou seja, você poderia me contratar por ser minha amiga, mas você preferiu não me contratar porque um outro profissional tinha um perfil melhor do que o meu. Então, assim, eu te admiro muito por conta disso, né? Por você saber diferenciar isso, soube diferenciar naquele tempo, né? Um amigo seu precisando, participando de uma entrevista e ser reprovado por uma sua amiga. Aquela experiência marcou a minha vida. Eu acho que é a segunda vez que eu compartilho isso com você, né? Você até me mandou a mensagem depois, muito bonita e tal, aquela coisa. E eu super entendi, né? Porque fazer o quê? Deus sabe todas as Ah, coisas. Graças a Deus eu trabalho numa exatamente. empresa multinacional e, além de ser a vontade de Deus, eu entendo que também você foi muito profissional, né? É diferenciar a amizade com o lado profissional. E isso também tem a ver com relacionamento interpessoal. Exatamente, Alan, mas cabe aqui dizer, quando você falou assim, porque encontrou um perfil melhor do que o meu. Não foi isso. Eu vou te dizer. O que que acontece? A gente também, pelo menos eu, é a minha forma de trabalhar. A gente também pensa, eu penso, na pessoa que está sendo entrevistada. E ali não era, naquele momento, uma oportunidade para você ficar. Você precisava estar em outro lugar. Tem muito disso também. A gente, como profissional, enxerga, né, aquele que está sendo entrevistado e avalia os tempos. Para aquele momento, a Alan oferecia mais e eu sabia que aquilo ali não traria uma satisfação para ele, que naquele momento ele precisava. Então, tem muito dessa sensibilidade também. Tem muito Nossa. disso, né? Então, assim, de repente, então, Alan, seu caminho aí, ó, você vê onde... Graças É ao verdade, não. hein? Pois é, tem muito disso. Então, assim, nunca é para se desmotivar. Muitas das vezes pode ser, não pode, né, estar intimamente ligado a um bom ou não bom perfil, mas é uma série de fatores, né? Porque o que que adianta eu contratar também um profissional que às vezes naquele momento eu enxergo que ele oferece além do que eu preciso naquele momento, se a empresa não vai ter a capacidade naquele instante, né, Sim, de oferecer e fazer com que aquele funcionário queira permanecer ali. Então tem sim. muito isso também, né? Brunella, é por isso que eu não entendi, porque eu participei da entrevista com você, participei também com o engenheiro. Na época eu já dava aula lá no Senac. Eu tenho 25 anos, na época eu acho que eu tinha 19 anos de idade, assim, né? Ah, Porque faz bastante tempo.
E eu tinha muita experiência, né, com aquilo que a vaga oferecia, porque eu sabia fazer todas as documentações que ele precisava, PPR, APES, dar um auxílio no PCMSO, documentação da CIPOS, treinamentos. Ele até me elogiou, falou, cara, você dá um excelente consultor, você pode até abrir uma empresa, né, de consultoria, né? E agora eu tô vendo você com essa resposta. E foi uma das coisas que ele pontuou. A empresa não tem condições de oferecer o nível que ele vai chegar, né, num curto espaço de tempo, né? E a gente vai precisar refazer o processo. Então, assim, a empresa naquele momento não estava, de repente, preparada para desenvolver aquilo que você já trazia. Né? Então, a gente também tem esse entendimento de não fazer isso. Embora, infelizmente, em alguns momentos acaba acontecendo. Né? Obrigado, eu lembro da fala dele, ele disse assim, ele falou assim, mas esse menino não vai ficar aqui. Né? Então tem isso. Mas, assim, infelizmente a empresa não tinha, né, aí estruturado aquele plano de cargos e salários. Porque que é uma empresa que não gosta de receber um bom funcionário, né, com potencial de desenvolvimento. Mas naquele momento, de repente, ia ser um entrave para você e para a empresa, que teria que refazer a contratação, porque poderia surgir uma oportunidade aí de um consultor, por exemplo. Entendi. E eu te elogio mais ainda, né? Porque além de você se preocupar com o funcionário, que ainda não era funcionário de vocês, que era eu, você está se preocupando com a empresa. Até porque isso acontece, Brunella. O profissional tem qualidade, ele vai para a oportunidade de emprego porque não tem outra oportunidade, ele entra no mercado, mas na primeira oportunidade que surge, ele sai. E aquela vaga fica vaga tendo que fazer um processo novamente. Então é interessante demais esse ponto, você como recrutadora também. Porque aí você vai ter dois problemas. Solucionou um, mas vai ter um outro problema que vai precisar fazer um novo processo para contratar um novo profissional para aquela vaga que ficou vaga, que não existe mais alguém ali. Exato. E muitos funcionários, eles são contratados naquele momento de necessidade e dizem que é a melhor coisa, mas na primeira brecha ele já demonstra toda a sua insatisfação, porque ele mesmo se percebe além do que aquele cargo permite, né? E se for uma pessoa que não tem inteligência emocional de administrar, ele vai começar a ser um tumultuador na empresa. Infelizmente acontece. Então, assim, tem um lado, né, o recrutador, ele está vendo o profissional, mas ele também é um funcionário que tem que primar pelo bem da empresa, né? Isso até acontece. Porque você foi contratada para a empresa para dar o de melhor da empresa. E nem sempre o melhor é o melhor profissional, né? Assim, tô dando... Você entendeu? Existem uns níveis, exatamente. Né? Inglês básico, intermediário e avançado. Sim, né? Digamos. Assim, e é interessante demais, porque realmente, né? E aí entra o relacionamento pessoal, a gente tá fechando, né? Uma pessoa insatisfeita, ela pode influenciar todo o grupo, né? Ficar insatisfeita também, isso influencia na produtividade que a empresa mais quer. Eu já presenciei um grupo de pessoas promovendo greve para parar a empresa. Ou seja, um grupo de pessoas que não quer trabalhar influencia outro grupo de pessoas e aí a empresa é prejudicada. Então, até esse perfil o recrutador também identifica. A importância do seu trabalho, Brunella, começa na entrevista, não é depois que o profissional é contratado. Então, por mais que a empresa esteja procurando um profissional de alta qualidade aqui, mas esse profissional de alta qualidade aqui depende do profissional de alta qualidade que está me entrevistando aqui. Porque não adianta, profissional do RH tem que ter experiência, tem que ter vivência, tem que saber o que está falando, tem que ter uma graduação, porque a sua posição é muito importante para o bem-estar da empresa, meu. Porque se você contratar um profissional mal intencionado, ele pode prejudicar todo o rumo da empresa. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar é exatamente isso, assim, para você que de repente fez vários processos e não conseguiu ainda a oportunidade, primeiro você começa a se avaliar, né? Como aquilo que eu coloquei primeiro, assim, de 0 a 10, né? Quanto você colabora para uma boa comunicação? Quanto você tem a facilidade de administrar os seus sentimentos e não deixar que isso interfira, né? Porque é aquela coisa que realmente não acontece, deixar os problemas pessoais do lado de fora.
Não adianta, o nosso corpo fala. Em algum momento a gente vai transparecer. Então você se avalia. Veja se você está realmente indo para uma entrevista falando daquilo que você verdadeiramente tem de competência. Se você está buscando desenvolver habilidades dentro da vaga que você está se propondo. Sim. Se você está ok, se você avalia isso positivamente, queira entender também que o entrevistador ele vai avaliar se aquela vaga é no momento para você. Não necessariamente você é ruim, mas pode ser que aquela vaga às vezes esteja além, né? Ou você esteja além daquilo que eles estão precisando no momento e não tem condições de te propor, isso vai gerar uma insatisfação. Então tem N fatores. Não desanime, mas invista no seu relacionamento intrapessoal, no seu desenvolvimento. Esse tempo de pandemia é um excelente tempo para isso. Livros, cursos gratuitos, né? Lives. Tem várias páginas da ABRH, né? Que é uma associação ligada para recursos humanos com dicas, né? Com desenvolvimento de competências, de habilidades. Então, assim, se prepare enquanto ser humano e como profissional para a oportunidade que vai surgir. Sim. Brunella, a gente tem aí mais alguns minutinhos, né? 5 a 7 minutos, né? E a gente quer fazer as considerações finais. Não sei se você quer fazer mais alguma observação. Quer fazer mais Queria alguma saber se alguém tem alguma observação. Sim. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem de 7 a 10 minutinhos. Vai lá, Bruno, pode falar. Não é puxando a sardinha para o meu lado, não. Mas porque realmente traz muito benefício. Aproveite esse momento de pandemia que os psicólogos eles têm esse comprometimento ético de atender a população de forma gratuita, de prestar acolhimento. Uma das formas de se desenvolver, de desenvolver competência, habilidade, é você se autoconhecer, é você ter esse conhecimento de si mesmo. Então, assim, procura uma terapia, procura saber mais sobre você, a se desenvolver, a se preparar para esse mercado, para esse mundo pós-pandemia, que até mesmo os processos de recrutamento prometem ser muito diferentes daqui para frente, né? E assim, desenvolva a sua inteligência emocional, busque por isso, porque a forma como você reage aos problemas vai definir a qualidade das suas relações. Se você tem baixa tolerância de administrar conflito, pressão, problema, isso vai ser exteriorizado na empresa e pode te trazer problemas. Então, desenvolva a inteligência emocional, habilidades relacionais, porque isso é fundamental. Sim. Obrigado, Brunella. Quero aqui, né, a gente tem 3 minutinhos, né? Te agradecer, foi um momento muito bom. Confesso que aprendi muito, assim como cada um que passou aqui. Também quero agradecer a presença de cada amigo prevencionista que está e esteve aqui presente conosco na live. A live vai ficar salva. Eu também vou colocar lá no meu canal no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva. Siga lá a Brunella também. A Brunella é psicóloga, ela trabalha com isso, tá? Super indico uma amiga. Nossa, um coração fora do sério. Uma serva também, né? Então, assim, eu indico a Brunella para todos esses tratamentos intrapessoal, porque ela realmente tem ajudado muitas pessoas nesse tempo de hoje. Obrigado, Brunella, por esse tempo muito precioso. Sabe que a nossa casa ama a sua casa e somos gratos a você e toda a sua família. Alan, eu que agradeço. Você é uma pessoa excepcional e eu tenho certeza que um trabalhador fora de sério. As pessoas que te acompanham aí têm a oportunidade de aprender com você, são privilegiadas, viu? E as pessoas que do meu Instagram que estão aqui, sigam o Alan, né? E as pessoas do Instagram do Alan também aproveitam para me seguir, @Brunella. O Instagram ainda está no início, mas eu ainda vou produzir mais conteúdo, mas segue lá para não perder. Sim. Brunella, um grande abraço, a gente vai se falando, tá bom? Quero agradecer a presença de todos também. E vai ficar salvo aqui a live, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.